Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aos novos webcasts do TecNet, que teremos a apresentação Melhor Gerenciamento através de Governanças de TI, parte 2, que será ministrada por Rodrigo Dias. Outras dúvidas, senhoras e senhores, relacionadas a esse assunto, podem e devem ser colocadas nos fóruns TecNet, dentro do tópico relacionado a essa tecnologia ou produto. Os fóruns TecNet são um ponto de encontro entre comunidades especialistas da tecnologia, especialistas da própria Microsoft, Perdão, desculpa o meu erro. Os fóruns TecNet são um ponto de encontro entre comunidades especialistas de cada área, onde suas questões são respondidas por MVPs e colaboradores da própria Microsoft. Para acessar os postos do TecNet, basta digitar em seu navegador o endereço que aparece na parte inferior da tela, que é o http://forum.microsoft.com/tecnet-br. Senhoras e senhores, a apresentação de hoje será gravada e estará disponível para visualização em breve no site do Media Center do TecNet. O endereço do site do Media Center é esse que aparece na parte superior do meio da tela, que está em letrinha azul, que é o mesmo que eu finalizo aqui também com uma seta, que é o http://www.tecnetbrasil.com.br/mediacenter. Senhoras e senhores, para fazer perguntas, vocês devem usar o painel Question Manager, localizado no painel inferior da tela. Observe o seguinte, senhoras e senhores, vocês só podem ter uma pergunta pendente por vez, mas pode editar a pergunta a qualquer momento, clicando no botão Edit do painel. Lembre-se de que, se alterar a pergunta original será retirada da fila. Também lembramos que somente serão respondidas perguntas referentes a som, a problemas de som, de como participar do concurso e outras questões que não sejam técnicas sobre abordado a esses webcasts de hoje. Senhoras e senhores, como dissemos no início, no começo da webcast, a palestra de hoje estará numa sala de chat especialmente preparada para vocês após o webcast. Pedimos que os senhores anotem suas questões para poder questionar mais tarde. Hoje teremos o sorteio de 7 camisetas, que será feito ao vivo no final do webcast. Para concorrer é muito simples. Basta apenas preencher no final da apresentação. A forma de concorrer aos sorteios serão feitos ao vivo e serão feitos ao final da apresentação de hoje. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos vocês e a partir de agora eu dou a palavra para o Rodrigo Dias. Tenham todos um bom evento. Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. Hoje a gente vai apresentar a segunda parte do gerenciamento através de governanças de TI. Espero que todos tenham gostado da primeira parte. Também gostaria de agradecer a vocês o número de visitas que eu tive no meu blog. Foram mais de 3.000 essa semana. É uma coisa que deixou a gente bastante contente aqui. O pessoal se interessou bastante sobre o assunto. E hoje a gente vai dar sequência à primeira palestra que a gente deu na semana passada, tá ok? Vou sincronizar meu PPT aqui. Ok. Bom, antes de começar, eu gostaria de fazer um review do que a gente viu semana passada, Então, coloquei aqui relembrando o que seria tecnologia. Eu entendo como tecnologia que são as regras de uso mais instrumentos tecnológicos. Instrumentos tecnológicos da TI são os produtos e serviços que adquirimos ou implantamos. Esses são os recursos de TI. As regras de TI são os blocos, que orientam o uso dos instrumentos tecnológicos. Eles são as disciplinas. Então, tecnologia nada mais é que recurso mais disciplina. A gente precisa ter o recurso e ter as regras do jogo para a gente seguir e saber utilizar. Bom, o objetivo mínimo da TI. O que a gente viu semana passada? São fatores de sucesso para uma boa implementação de TI. A gente tem um catálogo de serviço, um portfólio, estabelecer prioridades desses serviços, dos clientes desses serviços, estabelecer criticidade para os serviços que serão entregues, atribuir a cada serviço uma política de desempenho ou um acordo de nível de serviço, uma SLA. Então, cada um terá uma SLA, então a gente consegue setar a expectativa dos usuários
que estão consumindo a tecnologia, que estão consumindo o nosso serviço, né? E finalmente se comunicar. A gente precisa se comunicar, a gente precisa mostrar a cara, a gente precisa conversar com a área de business, né? Então essa é uma coisa que eu até fui repetitivo no último webcast, mas assim, a gente tem que se comunicar bastante, a gente tem que conversar com a área de business para saber aonde a empresa está indo, né? Um pouquinho lento aqui, só passar o próximo slide. Bom, isso aqui é primordial, né? Precisamos alinhar as nossas estratégias ao negócio. Sem isso a gente não consegue chegar em lugar nenhum, a gente não consegue traçar um mapa estratégico. Eu vou falar um pouquinho sobre mapa estratégico hoje, tá? Então, sem saber para onde a empresa está indo, se ela vai adquirir uma outra, se ela vai ser vendida, ou se ela vai vender uma área de negócio, a gente não consegue traçar o nosso plano de TI. A gente até consegue traçar, né? Mas assim, ele não vai ter muito sucesso no futuro, né? Então, para mudar a percepção e o papel de TI dentro da organização, é para isso que a gente precisa alinhar as nossas estratégias ao negócio, elevar a percepção de ROI, o retorno de investimento. A área de negócios fala que todo o dinheiro que eles investem em TI, a maioria vai para o ralo, então a gente precisa mudar essa percepção. Citar a expectativa da entrega de serviço. Então, em quanto tempo esse usuário, esse cliente vai ser atendido, né? Então a pessoa vai pagar por quanto ela pode ser atendida, né? Então é a lei da compensação aí, né? Ser percebido como investimento e não custo. Então no final do dia o que a gente quer é isso aí, a gente quer ser percebido que cada real ou cada dólar que seja investido na área de TI seja percebida justamente como investimento e não custo, né? Isso aqui só para a gente lembrar o que a gente viu semana passada. Então, na verdade, assim, um resumão de tudo que a gente viu foi basicamente isso aí, né? A gente alinhar as nossas estratégias à estratégia de negócio da empresa. Bom, eu preparei essa agenda para a segunda parte de hoje com os seguintes tópicos, né? A gente vai começar falando sobre assessment, né? Que nada mais é que o inventário, para saber se realmente a gente sabe o que a gente tem, né? E o que a gente é. Então, nossos recursos, quando eu falo recursos, eu falo recursos tecnológicos e recursos humanos, né? Em seguida, nós vamos fazer um alinhamento estratégico, como fazer esse alinhamento estratégico, um mapa bem geral de como a gente tem não é uma receita de bolo, mas vai ter alguns passos aqui para a gente começar a fazer isso. Vamos iniciar o alinhamento, né? Como a gente vai começar a iniciar esse alinhamento. Eu vou falar de algumas ferramentas que a gente tem para nos ajudar a fazer esse alinhamento estratégico. Eu também vou falar sobre frameworks, né? Foi uma das coisas que o pessoal pediu durante a semana no meu blog e por e-mails também. As pessoas passaram alguns e-mails, até agradeço as pessoas que deram feedback. E vou falar sobre framework. Eu não vou entrar a fundo nos frameworks, porque vocês conhecem alguma coisa, você sabe que cada framework exigiria pelo menos uns 2, 3 webcasts só para eles, né? Então eu vou passar por alto para as pessoas que ainda não conhecem, não estão familiarizadas ainda com os frameworks que podem ajudar a gente a implementar a governança de TI. Então vou passar uma visão bem geral, tá? Sobre os principais deles, não vou passar sobre todos também. Vamos carregar. Hoje está um pouquinho demorado para carregar aqui os PPTs. Bom, eu vou começar a falar, enquanto o PPT não carrega aqui, a gente vai começar a falar sobre assessment, né? Para a gente saber o que realmente a gente tem. Então eu dividi o assessment, ou o inventário, como queiram, em 3 níveis, né? O nível de planejamento, de execução e de controle. Bom, no nível de planejamento, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é: estamos fazendo as coisas certas? A gente está entregando a coisa que a área de negócio realmente quer? Aquilo está alinhado às funções da área de negócios, né? Então, aquilo que eu falei semana passada. Muitas vezes a gente se preocupa em fazer um sistema bem feito, ou um serviço bem modelado, né? E a gente se preocupa muito com as funções, mas a gente esquece de alinhar com a área de negócios, né? Então a gente às vezes perde muito tempo, a gente acha que está entregando um bom serviço, a gente acha que está desenvolvendo um bom sistema. De fato
Você vendo do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de TI, para a gente aquilo lá está impecável. Mas às vezes o negócio bonito ele não atende à área de negócio. Então o primeiro de tudo é a gente planejar, né? O primeiro assessment que a gente faz é na camada de planejamento, né? Em seguida, a gente vai para a camada de execução. A gente faz um assessment ou um inventário na camada de execução em 3 partes. Então eu gostaria de quebrar em 3 partes. A parte de processo, a parte de mudança e a parte de operação. Bom, processo eu coloquei também uma outra pergunta, né? Para todos ali eu coloquei uma pergunta. Estamos fazendo as coisas de maneira correta? Né? Temos procedimentos bem documentados e eficientes? Eles realmente atendem e ajudam a operação? A gente precisa também se preocupar muito na hora de falar de processo, não criar um ambiente muito burocrático, né? Na hora que a gente vai implementar frameworks, essa é uma das preocupações na hora das empresas, pelo menos as empresas que eu dei alguma assessoria, é burocratizar muito os processos, né? Às vezes muitas vezes, quem mexeu com isso sabe o que eu estou falando, antes de implementar uma ISO, por exemplo, o serviço ele entregue rapidinho, tudo funcionava bem, e depois de implementação de uma ISO, por exemplo, a gente burocratizou muito os processos da empresa, né? Aquilo não tem os serviços eles não são entregues com tanta agilidade, né? Então a gente precisa fazer um balanceamento aí na hora de fazer uma execução bem feita, né? Mudança. Hoje eu vou bater bastante nessa tecla, tá? Estamos preparados para mudar? Temos infraestrutura e equipes preparadas para atender essas demandas? Então essa é uma coisa que a gente precisa medir bem, planejar bem, e para a gente não ter impacto no negócio, né? Então na hora que a gente faz uma mudança dentro de uma empresa, a gente não pode se prender único e exclusivamente na parte de tecnologia. A gente precisa ver se aquela mudança, aquele sistema, aquele serviço que a gente está implementando, não vai deixar mais burocrático ou vai dificultar as pessoas que estão consumindo a tecnologia, os information workers, né? Então essa é uma preocupação que a gente precisa ter também. Ainda na fase de execução, a gente tem a parte de operação. Estamos mantendo e implementando corretamente o que fazemos, né? A gente está preparado para manter o que foi implementado? Será que a gente tem pessoal, a gente tem sistema, a gente tem infraestrutura para receber aquele novo serviço ou novo sistema? O fluxo de controle está legal? A gente implementou sistemas de monitoramento? A gente realmente fez automação da nossa infraestrutura? Então esse é um assessment que a gente precisa fazer também, tá? E por fim o controle, né? Temos que definir o que iremos medir. Aquilo que eu falei para a semana passada, né? A gente não consegue administrar o que a gente consegue medir. Mas o que a gente quer medir no final do dia? Quais as métricas que eu preciso ter? Aquelas métricas estão atendendo a SLA que eu vendi? Eu não sei, eu preciso saber disso tudo, tá? Então na hora que eu falo de assessment, na hora que a gente vai começar a implementar algo novo, a gente precisa saber o que tem nas mãos, né? Eu achei bem bacana a gente dividir esse assessment em 3 partes. Eu acho que isso é uma das coisas que vai ajudar vocês que vão começar do zero, né? Muitas pessoas passaram e-mail para mim e perguntaram, poxa, Rodrigo, eu quero começar a implementar a governança de TI, mas eu não sei por onde eu começo. A pergunta é, eu sei realmente o que eu tenho nas mãos? Então, o assessment ele é primordial. Tá joia? Bom, eu falei de mudança e eu tenho aqui um assessment só para mudança, tá? Então eu dividi essas competências para mudança em 4 partes. Então a gente tem competência analítica, a competência política, a tecnológica e a financeira, né? A analítica é do IT Manager propriamente dito, né? O que vai mudar? Né? Ele já conversou, a gente parte do pressuposto que vocês já conversaram com a área de negócios, né? E já sabem o que mudar. Então isso é importante para a gente saber por onde começar, tá? Então eu não sabendo o que vai mudar, então fica difícil, né? A segunda é a política, e eu aponto como a mais difícil também, né? Devemos mudar ou podemos mudar? A gente precisa muito considerar a cultura da organização na hora de fazer essa pergunta ou de começar alguma ação nesse terreno aí, tá? Então a gente precisa estar bem alinhado. O nosso network dentro da empresa é fundamental para a gente começar a mexer nesse campo, né? Eu acho que seria o primeiro grande passo a gente fazer isso, né? A gente ter essa competência política. Não deveria ser
mas a gente sabe que acaba sendo, né? Tecnológica, como mudar, né? Você precisa ter o skill técnico, ou se você não tiver o skill técnico, você precisa ter alguém que vai te dar todo o suporte na hora de fazer essa mudança, né? E financeira, com que mudar? Isso aqui eu digo aqui, até coloquei no PPT, que isso aqui é crítico. E a gente precisa justificar cada real que a gente investe em mudanças, né? Então, se uma mudança não dá certo, isso aqui a gente tem que saber como justificar isso lá na ponta, né? Então, por que vai mudar? A primeira pergunta que a gente sabe que a gente vai receber é: por que você vai mudar numa coisa que já está funcionando, né? Então, para a gente vender o nosso peixe, para a gente vender o projeto, a gente precisa saber, a gente está muito bem embasado com essas competências aqui: analítica, política, tecnológica e financeira. Isso aqui é um pouquinho de filosofia para vocês aqui, mas é bem bacana. Isso aqui é um fundamento que a gente precisa ter antes de começar a gerenciar algum grupo de pessoas, ou um grupo de serviços ou sistemas, né? Bom, isso aqui é um framework básico para alinhamento, né? Isso aqui é um resumão, é basicamente um resumão do que a gente viu semana passada, né? Que a gente falou, que a gente conversou, que a gente trocou alguns e-mails aí, né? Sabemos o que precisamos alinhar, mas como? Como a gente precisa alinhar? Eu estou batendo nessa tecla: a gente precisa alinhar, mas como a gente vai alinhar? Como que eu vou começar a fazer um alinhamento estratégico de TI com a área de negócios, né? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa mostrar valor, né? A gente precisa mostrar valor como? A gente precisa gerenciar bem os processos, implementar bem os sistemas e gerenciar bem as pessoas, né? Na hora que eu falo de gerenciar pessoas, contratar as pessoas certas, treinar as pessoas certas, ter a opção de ou você contrata ou você faz outsourcing. Aí você vai precisar começar a desenhar esse tipo de projeto, tá? Então, esse aqui seria um framework básico, bem resumidão também, né? Ó, objetivos de negócio, ele alimentando a parte de governança de TI, né? Onde fica a parte de onde que a gente quer passar toda a parte de valor de TI, processos e ferramentas, conhecimento do negócio. A gente precisa ter necessariamente conhecimento do negócio, o que a empresa está fazendo, como ela faz, qual é o mercado dessa empresa, e pessoas bem treinadas para isso, tá? Esse aqui é um slide bem interessante, né? Eu coloquei até o título ele de dinâmica, né? E como a gente faz isso? Ele é bem autoexplicativo. A gente bate o olho aqui, a gente consegue enxergar um monte de coisa bacana, né? Como o TI pode atuar na performance do business. É isso que a gente quer, né? Então, o objetivo final de toda essa nossa discussão aqui é como as competências que a gente tem hoje na área de TI pode melhorar a performance do business, né? TI mais preparado influencia o crescimento, né? Então, essa é o discurso que a gente precisa vender. Isso é o que a gente precisa ter na mente, né? Como um primeiro mandamento de como a gente pode auxiliar a empresa a vender mais, né? Traduzindo em algumas palavras, seria isso, né? Como o TI pode ajudar a empresa a vender mais, né? Bom, empresas com TI melhor têm funcionários mais produtivos, melhores planos e controles para os seus negócios, né? Isso aí ele alimenta a produtividade, basicamente é a produtividade, né? A gente precisa ter planos e controles para fazer isso acontecer. E com produtividade, planos e controles, isso vai impulsionar o crescimento da empresa, né? Então a gente precisa ter tudo isso bem estruturado para a gente começar a fazer acontecer, né? A gente ficar só na teoria aqui não vai adiantar muita coisa. A gente sabe que a gente precisa alinhar nossos planos estratégicos ao negócio da empresa, mas como botar isso para funcionar, né? Como botar o carro alegórico na avenida, né? Então isso aqui é um mapa bem bacana de como a gente começar a estruturar isso na cabeça da gente, né? Aí embaixo, numa terceira camada, que seria uma camada mais operacional, seriam os drivers operacionais de TI, né? Fortalecimento de infraestrutura e pessoas de TI, né? Fundamental. E planos de controles que dependem de operacionais, sistemas e boas práticas de gestão de TI. Então esses aqui serão os facilitadores, né? Infraestrutura e pessoal bem treinado.
planos e controles operacionais e boas práticas de TI. Isso aqui são os fatores que vão impulsionar a gente conseguir aumentar a produtividade do usuário, né? Aqui no Microsoft a gente tem alguns planos, né, alguns programas internos, né, isso seria até interessante. Eu vou até convidar o pessoal de IT para falar com a gente, né? Eu que fui de IT durante 5 anos também, eu fiz boa parte desses projetos também. A gente tem um plano aqui de treinar os usuários finais, né? Para que de modo eles sejam mais produtivos, né? Eles utilizarem bem as ferramentas, né? E no final do dia procurar menos o service desk da nossa empresa, né? Então eles enxergarem mais valor, o information worker mesmo, enxergar mais valor na tecnologia que está sendo entregue, tá? Bom, para começar uma estratégia, a gente precisa de um mapa estratégico, né? Isso aqui é até teoria de administração, mas eu gosto de trazer isso aqui para a nossa área de TI, porque funciona bastante, e vocês que eu entendo que são IT Managers, precisam ter isso em mente, né? A gente precisa ter um mapa estratégico de TI para a gente começar a fazer alguma coisa, né? E aqui são alguns benefícios de um mapa estratégico, né? Na hora que a gente tem um plano bem traçado, né, bem alinhado, já com os KPIs já definidos. KPIs são os fatores, os indicadores que eu quero medir lá no final do dia, né, o que eu quero ter, da minha operação, né. Então, para que serve esse mapa estratégico, né? Eu coloquei seis vantagens aqui, né, 6 benefícios. A gente poderia enumerar outros, mas eu coloquei os principais, né. Primeiro, organizar para o futuro. Eu estou partindo do pressuposto que eu já conversei com a área de business, eu já sei para onde a empresa vai, se ela vai ser vendida, ou se ela vai adquirir uma outra, ou ela vai vender uma área de negócios dela. Então, eu já estou partindo desse pressuposto, tá? Então, eu já sirvo para alinhar empresa mais TI. Então, as duas estão andando juntas, tá? Bom, o segundo benefício é o alinhamento e detalhamento dos aspectos de TI. Então, com isso, em virtude do primeiro ponto lá, já resolvido, estou partindo desse pressuposto, tá, pessoal? Eu tenho um alinhamento e detalhamento dos aspectos de TI. Estabelecer metas específicas, tá? A gente não tem um scorecard, por exemplo, para medir o nosso pessoal de TI, isso aí eu não acho muito bacana, tá? A gente só ficar observando as pessoas de longe, né? Bom, aquele grupo de operacional, o que eu quero daquele pessoal? Eu ter SLAs internas, né? Isso é uma das coisas que eu fazia também, é ter SLA interna com as minhas equipes. Então, eu estabeleci algumas SLAs e no final do mês ou no final da semana eu tinha uma reunião de alinhamento com esse pessoal para ver se eles cumpriram as SLAs internas, né? Dentro do TI aqui interno da Microsoft, a gente tem SLAs internas com os clientes e com os stakeholders, que são os patrocinadores de projetos, né? Então, a gente precisa ter isso bem definido, aonde eu quero chegar. Na verdade, você estabelecer uma meta específica é saber onde você quer chegar, tá? É importante também para prever o orçamento de uma forma mais precisa. Como a gente está sendo cobrado mais, lembra que eu falei semana passada, a gente está sendo cobrado cada vez mais para justificar cada centavo que a gente está gastando, né? Então, para vender novos projetos, eu preciso prever o orçamento de forma mais precisa, né? Antes a gente pegava dinheiro, anos atrás a gente pegava dinheiro, a gente saía comprando tecnologia, porque se falava que era uma tecnologia boa, mas será que aquela tecnologia é realmente boa para a empresa? Né? Será que aquilo vai ajudar os funcionários da empresa a ter um desempenho melhor? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa se perguntar. Então, na hora da gente prever um orçamento, a gente ter uma coisa mais precisa, um planejamento mais preciso do dinheiro, porque esse dinheiro está cada vez mais escasso. Então, isso é importante, para isso é importante ter um mapa estratégico também, tá? Visibilidade da realidade de TI frente aos requisitos externos. Eu vou falar agora nos próximos slides, né, de gerenciamento externo e interno, né? Então, externo, o que seria o externo, requisitos externos? Requisitos dos nossos clientes e dos nossos patrocinadores de projeto, tá? Então, eu precisaria ter essa visibilidade maior de TI, da realidade de TI, do valor de TI, junto a essas pessoas que estão consumindo TI, tá? E dar base ao planejamento de capacidade, né? Quantos servidores eu vou comprar? Quais sistemas eu vou adquirir? Eu vou fazer upgrade ou não vou? Né? Então, eu preciso de uma base maior ou não preciso? Então,
planejamento de capacidade é fundamental, né? Na hora que, para evitar alguns apagões, né? A gente tem alguns exemplos ruins na nossa sociedade aí de apagões, né? Então a gente, na verdade, esse ponto 6 aqui é para evitar os apagões de TI, né? Bom, aquilo que eu estava falando no slide anterior, né? Tem algumas dimensões de gestão de TI, né? Isso aqui não é só TI, né? Eu adaptei de alguns livros de administração de empresas mesmo, né? Para trazer essa realidade para TI. A gente que vem de formação técnica, eu venho de formação técnica, a maioria de vocês vem de formação técnica, não são administradores. Então, na hora que a gente tem alguma visão de administração, acho bem bacana também trazer conceitos de administração para nosso dia a dia, para nossa realidade, né? Então, eu coloquei aqui a gestão de TI dividida em 3 dimensões, que seria a gerência de ambiente de negócio externo, a de negócios interno e de infraestrutura organizacional, tá? Geralmente, a gente só olha para essa parte, esse bullet verdinho aqui, tá? Que é a parte de infraestrutura da organização. A gente acaba não olhando muito para o gerência de ambiente de negócio interno e externo, tá? Pessoal, só queria pedir desculpa para vocês, hoje eu estou meio gripado, acho que vocês já devem ter reparado aí minha voz de pato, né? Então, gostaria de pedir desculpa para vocês que hoje está meio difícil aqui, tá? A maioria do pessoal aqui está tudo gripado, né? Bom, isso à parte, vamos lá. Gerência do ambiente de negócio externo, né? Então a gente tem 2 dimensões na hora de falar, não, 2 separações, né, divisões dessa dimensão aqui, que é a gestão de serviços e a gestão de portfólio, né? Gestão de serviços são aquelas entregas contínuas do dia a dia, né? Aquilo que eu vou entregar para os nossos clientes. Na verdade, as pessoas que estão consumindo da área de negócios, elas estão consumindo TI de maneira constante. Então, isso é uma gestão de serviço, né? E uma outra divisão seria a gestão de portfólio. Isso é um nível de maturidade um pouquinho maior, né? Isso aqui são entregas pontuais. É aquela reunião que você vai ter com o seu stakeholder para ele te falar o que ele quer de novo, né? Ou você, porventura, de modo proativo, oferecer algo novo, alguma prospecção de tecnologia que você fez no mercado, e você vai lá para a empresa e oferece coisa nova, né? Geralmente, a gente adota a postura reativa, né? A gente espera ser procurado, mesmo porque a área de negócios vai falar para a gente o que eles querem, né? Então, geralmente, 90% dos casos são assim, né? Algumas empresas têm abertura para TI falar, chegar e implementar uma coisa nova, oferecer um serviço novo e mostrar. Para isso a gente precisa estar muito bem preparado, porque a gente vai ser bombardeado de perguntas e justificativas, né? Então, geralmente, isso não é uma coisa ruim não, tá? Mas geralmente é assim que acontece, tá? A gestão de portfólio é a empresa que vai chegar e vai pedir para a gente o que eles querem, tá? A gente vai funcionar por demanda, né? E vai incluir um serviço novo dentro do nosso portfólio de acordo com a necessidade da empresa, né? Então aqui, dividindo em 2 partes essa dimensão de negócios externos, seriam a gestão de serviços, que são as entregas contínuas, e a gestão de portfólio, né? Eu falei que isso aqui seria um grau de maturidade um pouquinho maior, porque a gente já está partindo do pressuposto que você já tem o seu menu de serviços, o seu portfólio, a empresa já sabe o que você oferece, você já não vai mandar o seu técnico de service desk ou de field service lá na ponta para, sei lá, arrumar uma tomada, por exemplo, tá? Ele sabe que TI não faz isso. Ou gravar um CD para ele, isso TI não faz, tá? Então, é bom setar as expectativas aqui. Então, você fechando bem o seu portfólio de serviços, você vai evitar frustração no final do dia, tá? A segunda dimensão seria a gerência de ambiente de negócios interno, né? Isso aqui a gente já está olhando para o nosso lado. A gente já conversou com o pessoal lá de negócio, eles já falaram o que querem, a gente já está entregando o que eles querem também, no tempo que eles querem, do jeito que eles podem pagar também, né? Isso é importante também. A empresa não quer investir nada, mas quer ter um serviço de alto nível. Bom, eu só consigo entregar de acordo com o que a gente planejou, né? Mais que aquilo fica difícil. Isso é legal para setar a expectativa, tá? Bom, a gente tem 2 divisões aqui dentro dessa dimensão, né? Que é a gestão de processos de software
São aqueles tipos de decisão que eu vou tomar, eu vou desenvolver o software internamente ou eu vou comprar de fora. Esse é um tipo de decisão que a gente precisa tomar. Gestão de tecnologia. Muitas vezes a gente faz isso, eu tenho certeza que a maioria de vocês faz isso, gestão de tecnologia, mas vocês guardam para vocês. Vocês não vão colocar isso para fora, não vão sentar, por exemplo, com o CFO, com o CEO da empresa de vocês, para expor isso, ou para o CIO, né? Para expor isso. Eu vi uma tecnologia bacana, isso pode ajudar a empresa. Isso aqui nada mais é que prospecção de dados e novas tecnologias de mercado. Né? Então você viu uma palestra bacana, você conseguiu ter acesso a um material bem interessante e você quer levar isso para a empresa, né? Então você precisa ter uma visão de negócio um pouquinho mais ampla para saber que aquela tecnologia vai ajudar o funcionário a ter desenvolver melhor o serviço dele. Tá ok? Eu colocaria mais uma outra divisão aí, que seria a gestão de serviços, né? A gente teria uma sobreposição na área de gestão de recursos humanos. Essa gestão de serviços que eu colocaria aí seria uma pergunta simples: contratar ou terceirizar? Né? A gente vai contratar pessoas para serem funcionários da empresa ou a gente vai terceirizar esse tipo de serviço? Né? Do mesmo jeito que a gente tem a gestão de processos de software, a gente vai terceirizar, a gente vai mandar para uma software house, por exemplo, para desenvolver uma fábrica de software, para desenvolver uma aplicação que a gente queira aqui para o nosso negócio, a gente tem que ter essa decisão também, a gente toma esse tipo de decisão também. Né? Bom, vocês estão vendo que eu estou chegando um pouquinho mais perto do mundo da gente, né? O ideal é que a gente fizesse a gestão lá da figura azul clara ali, de negócio externo, mas a gente tem níveis de maturidade, né? Então hoje em dia a gente faz muito essa figura verde aqui, que é a gerência de infraestrutura da organização, né? Que seriam basicamente a gestão de recursos humanos, né? A gente treinar o pessoal, manter o pessoal motivado, bem capacitado, contratar as pessoas certas, né? Ter aquela decisão de terceirizar ou não, contratar uma empresa de outsourcing, manter a operação fora ou dentro da empresa, tá? Gestão do conhecimento, muito importante isso aí, né? Transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito, por exemplo, tá? A gente sabe que muitos membros das nossas equipes, eles conhecem muito de uma tecnologia, né? Eles são os gurus dentro da empresa, mas aquela tecnologia, todo aquele conhecimento fica com eles. A gente não tem um SharePoint, por exemplo, para compartilhar um knowledge base, para compartilhar o conhecimento que aquela pessoa, que aquele grupo de pessoas tem com os outros da empresa. Que tal criar um grupo de estudos para a gente fazer o compartilhamento dessa empresa? É uma ideia interessante, muitas empresas estão fazendo isso, né? Estão criando SharePoints para formar a base de conhecimento. Isso também é uma ação que muitas empresas estão fazendo hoje no mercado, tá? Mas isso aqui também é um tema para uma outra palestra totalmente diferente, né? A gente tem muita coisa para falar de gestão de conhecimento, mas é um negócio para deixar no radar de vocês, tá? Gestão de qualidade e desempenho, né? Medir a qualidade para ver se a gente está entregando de maneira eficiente e com qualidade boa, ou com a qualidade acordada que os clientes eles esperam, tá? E gestão de padrões e políticas, né? A gente precisa ter regra para o jogo, né? Então a gente já mencionou sobre esse tema aqui, mas é importante a gente frisar. Vocês viram que eu comecei de fora para dentro, né? Do externo para o interno e de infraestrutura, né? Então, repetindo, a gente faz muito essa parte verde aqui, infraestrutura da organização. Isso aqui para vocês é uma coisa bem já mais próximo da realidade, né? De acordo com a gente vai aumentando o nível de maturidade de gestão de TI, a gente vai chegando mais perto daquela figura azul clara ali, que é a gerência de ambiente de negócios, né? Que seria o ideal, tá? A gente faz muito também gestão de serviço, a gente pode fazer alguma parte ali da parte do externo, mas geralmente, na maioria das empresas que a gente tem hoje no mercado brasileiro, a gente faz o nível de maturidade, eles fazem essa parte da figura verde, tá? Que é a gerência de infraestrutura da organização. Bom, o primeiro passo que eu daria, seria um conselho, é começar a orientar as suas entregas e projetos para serviços, né? Bom, você tendo uma visibilidade
externa maior, fica mais fácil de vender o serviço ou a entrega da área de TI. Tá? Então a gente entrega TI, a gente entrega serviços. Né? Converte tudo que você tem, a maioria das empresas já estão fazendo isso, converte tudo que você tem em serviço. Tá? Fica muito mais fácil de vender. Fica muito mais fácil de você setar a expectativa. Fica muito mais fácil de você gerenciar um budget, por exemplo. Né? Bom, dá maior facilidade para definir, entender e medir os indicadores de desempenho, né? Porque eu estou convertendo tudo em serviço, eu quero saber quanto aquele determinado serviço ele vai me render no final do dia. Não estou falando render em termos de dinheiro, mas em render em termos de métricas. Tá? Empresas, claro que empresas de serviços de TI vai ter rendimento em dinheiro também. Né? Visualiza a manutenção como melhoria contínua. Os programas de qualidade eles ficam muito mais fáceis de serem implementados quando a gente tem orientação para serviços dentro do departamento de TI. Né? Ele incentiva a definição de padrões de entrega e execução. Tá? Fica muito mais fácil. Bom, e por último, visualiza os sistemas de informação como um macroprocesso da organização. É mais um serviço que a empresa está contratando. Né? É mais um serviço que a empresa está consumindo. Do mesmo jeito que ela consome serviços da área de manutenção, por exemplo, ela vai conseguir de telefonia, que hoje está sendo meio que consolidado, ela consome os serviços da área de sistemas de informação. Então é mais um serviço que a empresa está consumindo dentro da empresa. Tá? Fica muito mais fácil de visualizar, fica muito mais tangível para a empresa, para os executivos que estão lá no upper management, lá em cima, eles conseguirem ver TI. Tá? Fica muito mais fácil de vender. Bom, e falando em serviços, né, e muito mais fácil de vender, eu coloquei uma animação aqui. Essa animação eu usei em algumas apresentações de palestras de MOF que eu faço, mas ela é bem bacana e está bem encaixada no contexto aqui, né? Que é entrega de serviço com um processo contínuo. Né? Então vamos partir do pressuposto que a gente está entregando serviço já, a gente já converteu todos os nossos serviços, né, que estavam espalhados dentro de um portfólio, já acordou uma CLA e a gente está já está colocando isso aqui dentro de um ciclo. Tá? Então a gente tem guias de gerenciamento de serviço, nós temos programas de melhoria de serviço e tem estudos de gerenciamento de serviço. Né? Um ciclo contínuo de melhoramento. Né? Tem uma animaçãozinha, demora um pouquinho para rodar. Bom, a primeira pergunta ali, onde você quer chegar, onde você está agora, como você irá chegar e onde você chegou. Né? Se a gente der uma olhadinha, isso aqui é meio que um ciclo PDCA. Né? Então, onde você quer chegar, onde você está agora, como você irá chegar, a gente vai traçar metas, e onde você chegou, que são os indicadores de desempenho. Tá? Dentro desse contexto de serviço, eu consigo encaixar todos os elementos de começo a fim da cadeia, entre aspas, produtiva de TI, né? Que são os drivers, que são os motivadores da área de negócio. Ele entra nesse ciclo, ele entrega como TI voltando como métricas para ele, e a gente, quem sabe um dia, né, empresas maiores já têm isso incorporado, a gente sendo parte do scorecard da área de business. Né? Isso aqui seria um nível de maturidade muito bom para a gente atingir. Tá? Então, infelizmente, a maioria das empresas no mercado brasileiro não estão nesse nível, né, de entrar no scorecard que está indo lá para o presidente da empresa, para o CEO da empresa. Mas quem sabe? Né? Então, isso aqui seria o estado da arte de entrega de serviço de TI. Né? E a gente consegue conversar com a linguagem de negócios. Né? A gente, utilizando algumas ferramentas nossas, a gente consegue conversar com a área de negócio com ferramentas que eles entendem. Né? Por exemplo, uma ISO 9000, uma ISO 17799, que é a parte de segurança. Essa ISO 20000 agora, que muitas empresas de entrega de serviço, de outsourcing, estão buscando agora, né? Que é a ISO 20000, totalmente baseada em ITIL. E ali os frameworks, as nossas ferramentas. Embaixo nossas caixas de ferramenta ali,
o ITIL, o CMMI, o COBIT, Six Sigma, processo de governança, de maturidade, de qualidade e assim por diante, tá? Então, esse aqui seria o estado da arte na entrega de serviço, né? É onde eu gostaria de chegar daqui a um tempo. Então, a gente começando a fazer alguma coisa, a gente começando a movimentar para ter isso aqui como meta, seria super interessante, tá? Bom, falando em ferramentas, eu vou falar um pouquinho de ferramentas hoje, tá? Infelizmente, a gente não tem tempo para se aprofundar em todas essas ferramentas aqui. Então, de novo, cada uma dessas ferramentas, a gente precisaria de um webcast separado, de uma palestra separadamente, para a gente conversar sobre isso, porque são muitas e são muito extensas, né? Então, primeiro a gente teria o quê? Por onde eu poderia começar? Essa é uma pergunta que eu recebi muito durante a semana, através de e-mail, através do meu blog, tá? Poxa, Rodrigo, por onde eu começo? Muito legal, muito interessante, mas e aí, por onde eu começo? Né? Bom, a gente tem esse conjunto de ferramentas que pode ajudar a gente a alavancar, a traçar planos de governança de TI dentro da empresa da gente, né? Então, primeiro a gente tem nossos frameworks de melhores práticas. Nada impede de você ter um framework seu, tá? Mas assim, por que inventar roda? Né? Se a gente tem muita coisa pronta. Mas, Rodrigo, muita coisa do ITIL ali não se aplica à minha empresa. Ok, não tem problema nenhum. Tá? Você pode usar partes do ITIL, por exemplo, para você implementar e outras você adapta à sua empresa. Né? O MOF, por exemplo, que é o Microsoft Operations Framework, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho, ele é um conjunto de melhores práticas voltados para tecnologias Microsoft, totalmente baseado no ITIL. Então a Microsoft pegou o ITIL, adaptou ele e aplicou, né? Mandamento número 1 do ITIL, para quem já conhece, né? É adaptar e aplicar, né? Uma das primeiras fases dos livros lá do ITIL, quando você está começando a estudar, você vê isso, né? Ele é um conjunto de melhores práticas, diretrizes, né? Ele não está falando how to, como fazer as coisas, mas ele te dá algo diretrizes, te dá uma orientação, te norteia, ou norteia a sua operação a entregar um serviço de maneira eficiente, tá? Então, os frameworks, eles ajudam nisso, tá? Os box, como os de gerência de projeto. As normas de qualidade, mais especificamente para nós aqui, a ISO 17799 e a ISO 20000, né? Os Balance Scorecards, isso já é um nível um pouquinho superior. Quando a gente tiver um nível de maturidade um pouquinho mais bacana, a gente pode utilizar os scorecards para medir a eficiência da operação. Isso aqui na Microsoft a gente utiliza e muito, tá? O IT ele tem uma série de métricas que ele precisa cumprir e ele tem alguns scorecards que ele precisa entregar, tá? Regulamentações que impactam TI. Eu coloquei as regulamentações porque elas impactam justamente a nossa área de gerência de risco, tá? Então, toda a área de gestão de risco operacional, como você tratar os dados, elas estão no SOX e no Basileia 2, para quem do mercado brasileiro está mais habituado a ver o Basileia 2, tá? Que é a regulamentação do Banco Central. Então, essas aqui são algumas ferramentas que vão nos ajudar a guiar, a implementar a governança de TI dentro da empresa da gente, tá? Bom, o primeiro e mais famoso de todos, né, que é o Information Technology Infrastructure Library, que é o ITIL, né? Ele é um conjunto de melhores práticas. Ele está separado em livros, ele dá uma série de diretrizes para a gente atingir a excelência operacional, né? Tem coisas no ITIL que o ITIL ele é mais forte e tem coisas que ele é um pouquinho mais fraco. Eu vou listar ele um pouquinho daqui a pouco aqui no próximo slide, mas nada mais é que um conjunto de melhores práticas, né? Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar do ITIL, né? Ele é um framework mais utilizado hoje na área de operação de TI. Eu gostaria de ressaltar o que ele não é. Ele não é uma metodologia, tá? Ele é uma estrutura flexível que pode ser adaptada às necessidades de cada companhia. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Vocês vão adaptar e implementar, né? Então, eu tenho uma realidade diferente do ITIL. Não tem problema nenhum. Você vai pegar as melhores práticas que estão nos livros, né? E você vai adaptar
a necessidade e a realidade da sua empresa também. Tem muita coisa ali que você não vai conseguir implementar em primeiro estágio, tá? É importante frisar aqui, também com base na experiência, não tente implementar tudo de uma vez só. Faça aos poucos, tá? Crie um projeto para a implementação do ITIL. É muita coisa que tem lá, não tente implementar tudo de uma vez só, que você vai se atrapalhar, tá? E vai burocratizar demais os seus processos, tá? Isso é uma das preocupações que a gente tem na hora de fazer a implementação de projetos. Só um minutinho, pessoal. Tá. Desculpa aqui, recebi uma pergunta aqui, mas continuando. Bom, o que eu havia falado, procure não burocratizar os processos, tá? Use aquilo lá em benefício. Não atrapalhe uma coisa que esteja funcionando já, tá? A abordagem todinha orientada a processos. Vocês que já conhecem os livros, vocês vão ver que tem uma série de processos lá, tá? Tem coisas que estão bem detalhadas mesmo, ele vai chegar bem fundo no detalhe, até como o Service Desk atender o telefone ou fazer o record de um chamado, por exemplo, tá? Fazer a documentação de um chamado. Bom, ele virou base para BS, que é a British Standard 15.000, que depois evoluiu para uma ISO 20.000. Né? Então, por isso que eu falo que ele é o principal framework de mercado hoje, porque ele que serviu como base para a ISO 20.000, tá? Que é a ISO que vai impactar nós de TI. E hoje ele já tem um lado mais estratégico na versão 3.0, tá? O framework, a versão do ITIL que a gente utiliza hoje no mercado é a 2, tá, pessoal? Mas alguns meses atrás foi lançada a versão 3.0. Tá? Ele mudou bastante a característica, a abordagem, do jeito que ele muda, como ele trata algumas coisas dentro da operação. Ele está tendo um enfoque um pouquinho mais estratégico, ele está tentando chegar mais perto do COBIT, por exemplo. Tá? Então ele mudou bastante coisa, foi uma mudança muito grande. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês também. Bom, esses aqui são os pilares do ITIL, né? Que seriam suporte a serviços, a entrega dos serviços, gerenciamento de infraestrutura, a perspectiva do negócio e o gerenciamento de aplicações. Eu coloquei essa aí, não sei, acho que nem vocês não estão conseguindo enxergar direito. Eu coloquei em cinza esse gerenciamento de aplicações que, assim, eu julgo a parte fraca do ITIL. Ele não se aplica muito para isso aqui não, tá? Os livros mais fortes, para quem conhece, são o de suporte a serviços, de entrega de serviços, né? O Service Support e o Service Delivery, né? Nisso ele é muito forte, ele orienta muito bem a operação de uma empresa, de TI de uma empresa, tá? Então esses seriam os pilares do ITIL. Por falar em suporte e entrega, eu coloquei alguns dos processos aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, a figura não está muito bacana, mas eu coloquei os dois principais processos do ITIL aqui, os dois principais livros, né, que é o Service Support e o Service Delivery. Por exemplo, o Service Support, ele trata do Service Desk, ele trata de Incident Problem Management, né? A parte de mudança também é tratada pelo Service Support. E o Service Delivery mexe com a parte de gerenciamento de capacidade, gestão de nível de serviço. Então ele é bem completo na hora de você implementar uma operação. Ele vai de cabo a rabo, tá? Você consegue implementar uma série de coisas e adaptar ele à sua realidade. Hoje, as ferramentas elas já estão falando nessas linguagens, são termos bem conhecidos e difundidos no mercado. Então é fácil essa terminologia já está bem difundida no mercado de TI. Então fica mais fácil da gente implementar assim, tá? Isso aqui a gente vai tentar viabilizar uma outra data aqui para a webcast, mas é uma coisa que eu gostaria de falar para vocês também, que é a nova organização com a versão 3.0. Eu coloquei aqui para vocês os livros do ITIL, os novos livros do ITIL, né? Mudou bastante para quem já conhece. O primeiro livro seria a Estratégia de Serviço, que é o principal livro, né? Ele aborda principalmente as estratégias políticas, as restrições sobre serviços, inclui também temas como reação de estratégias, implementação, redes de valor, portfólio de serviço. Então você está vendo que ele está chegando um pouquinho mais, ele está tocando um pouquinho mais na parte estratégica, né?
Aí vem o livro de design de serviço, que ele fala de continuidade, de capacidade. Então ele pegou transição, operação de serviços e melhorias contínuas. Vocês viram que ele pegou, vocês vão ver que tem uma série de coisas que estavam no Service Support e no Service Delivery, eles foram espalhados por esses livros aqui. A ideia aqui é você pegar a cadeia toda de operação de TI. Tá? Ele está bem mais completo. Eu dei uma olhada, assim, não dei uma olhada muito a fundo, mas eu dei uma olhada bem superficial sobre esses livros aqui, que tem bastante material para ser estudado. Mas assim, ele está muito bem organizado, tá? Mas de novo, o mercado hoje ainda, a realidade, é a versão 2.0, tá? Bom, falando de ITIL, nós tivemos uma adaptação aqui na Microsoft, que é o Microsoft Operations Framework. Ele é totalmente baseado no ITIL. Ele identifica e constrói melhores práticas nos produtos Microsoft. Então ali ele faz menção a produto, no ITIL ele não faz. Tá? Então é claro que a Microsoft fez um framework baseado nos produtos, nas tecnologias dela. Né? Então nada mais natural que isso. Então a gente pegou todas as melhores práticas do ITIL e implementou com tecnologias Microsoft. Tá? Ele tem uma série de ferramentas. Tá? De novo, isso aqui é tema de outra palestra, de outro webcast. Tem muita coisa para a gente ver. Tem uma ferramenta de assessment que é fantástica. Você consegue acessar online. Até coloquei para vocês aqui o link. Tá? Microsoft.com/mof. Ali tem uma ferramenta de self-assessment que é fantástica. Você consegue ver os pontos fracos da sua operação. Né? O ITIL ele não tem isso muito bem definido lá. Né? Na hora de você verificar a maturidade da sua operação, isso fica um pouco a desejar. Tá? A Microsoft tem essa ferramenta, está online, é gratuita. Você consegue baixar também uma série de documentações aqui do site do MOF. Está tudo lá, é só ir lá e se você tiver algum ambiente híbrido, por exemplo, ou alguma plataforma de open source ou outra tecnologia na sua infraestrutura, você consegue ver também o ponto falho, onde são as dores da sua operação. Tá? É uma ferramenta muito bacana que está lá disponível para vocês. Tá? Bom, ele usa o modelo do ITIL, né? Deixa eu passar aqui uma vez. Estou passando demais, só um minutinho. Bom, ele usa algumas... Acho que a animação não está vindo aqui. Bom, a figura ela não foi carregada totalmente aqui, mas só para vocês terem uma ideia que há alguma diferença entre o MOF e o ITIL, tá? O MOF ele implementou dois modelos, né, dois sub-frameworks, vamos colocar dessa forma assim, duas novas competências que o ITIL não tem, que é a parte de gestão de pessoas, de gestão de times e gestão de risco, tá? Isso o ITIL não tem e o MOF tem implementado dentro do framework dele, tá? Então essa é a grande diferença, são as grandes diferenças que o MOF tem em relação ao ITIL, tá? Desculpa passar rápido, mas de novo eu estou estourando o tempo aqui. O outro framework bem utilizado, que acabou, saiu do forno agora a versão 4.1, que é o COBIT, tá? Que é um conjunto de melhores práticas de TI, tá? Que é o Control Objectives for Information Related Technology, que é o que quer dizer COBIT, tá? É uma documentação que você, diferente do ITIL, que você precisa pagar, você consegue baixar a documentação do COBIT, tá? No site do isaca.org, eu vou colocar o link no final também, você consegue baixar essa documentação gratuitamente, tá? Ele é muito mais focado nas camadas estratégicas e táticas, tá? Ele tem alguma sobreposição, algum overlap em cima das competências do ITIL, mas ele é muito mais focado na parte estratégica e tática, tá? Você consegue alinhar, você consegue vender mais ou falar mais a linguagem do negócio na hora que você está implementando o COBIT, tá? Claro que isso exige um nível de maturidade operacional muito maior do seu departamento de TI, tá? Na hora que você vai implementar o COBIT, por exemplo, tá? O ITIL ele é muito mais simples de ser implementado, tá? Isso é a minha opinião, tá? Bom, ele tem 34 objetivos de controles internos. A parte de controle do COBIT é fantástica.
A parte de avaliação de maturidade, de performance, ele é muito bom, tá? Então, são perguntas que eu recebi durante a semana também, foram essas, né? Poxa, como que eu determino o nível de maturidade da minha empresa? O COBIT tem isso, tá? Eu consigo determinar através do COBIT, com as ferramentas do COBIT, tá? Controle também, definir os KPIs, lá tem uma série de coisas, né? É um documento bem extenso, então vocês conseguem se valer dessas funcionalidades que a documentação do COBIT te traz, tá? Lembrando, ele está na versão 4.1, que é a última versão do COBIT, e está disponível lá no site do ISACA, tá? Eu coloquei ali ainda, prover ferramentas mais precisas para alinhamento estratégico e nível de maturidade. Por isso que eu falo que ali que ele toca mais na camada estratégica e tática da minha gestão, tá? Bom, os pilares dele, a figura também está meio infeliz aí, mas ali, traduzindo os pilares ali da figura, seriam alinhamento estratégico, avaliação de performance, gestão de recursos, gestão de risco e entrega de valor. Isso é importantíssimo, né? A gente falou bastante em percepção de valor de TI e o COBIT trata disso, tá bom? Bom, aqui são algumas figuras que eu peguei do COBIT também, que é a governança e maturidade representadas em 3 dimensões. Ali é o famoso cubo do COBIT, né? Onde na primeira dimensão a gente tem os processos de TI, as requisições de negócio numa segunda dimensão e numa terceira dimensão os recursos de TI, tá? Então ele trata de forma bem profunda esses temas aqui. E você consegue também avaliar o nível de maturidade da empresa nas 3 dimensões que ele te coloca ali, né? O que, como e quanto, né? Então a gente consegue determinar o nível de maturidade de maneira mais fácil através das ferramentas do COBIT, tá? Então lembrando, a gente tem um ITIL que hoje ele é bem focado na operação, tá? Então ele não é uma pílula que você toma, mágica, e você começa a fazer tudo bom de uma hora para outra. Não é isso, é um processo longo. Vocês que já implementaram o ITIL na empresa de vocês, ou de maneira total ou de maneira parcial, você já sabe o que eu estou falando. É um processo longo, mas que tem resultado sim, tá? A gente já viu uma série de empresas adotarem com sucesso esses frameworks. O COBIT um pouquinho menos no Brasil, mas uma das coisas muito boas do COBIT é que ele está totalmente alinhado ao SOX Basileia, tá? Então na hora que eu falo de regulamentação, o SOX e Basileia eles enxergam bastante o COBIT, tá? Então isso é uma das grandes vantagens do COBIT, né? Então a minha opinião, né, é a gente começar a implementar, começar a arrumar a casa através de algumas disciplinas lá do ITIL, né? Se a gente tiver nosso ambiente, muita coisa Microsoft, a gente coloca o MOF, que ele tem uma série de documentos lá também, que é uma ferramenta que vocês precisam utilizar, tá? Tá lá de graça, é só baixar, você consegue fazer o assessment lá, aquela ferramenta que eu mencionei para vocês, né? E depois, num nível de maturidade maior, a gente começar a implementar COBIT, tá? Esse seria o mundo ideal, no meu ponto de vista. E seria uma receita que eu passaria para vocês na hora de começar a implementar a governança de TI dentro da empresa que vocês trabalham, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. O resumo que eu coloco aqui é o mesmo resumo da semana passada. O conteúdo desse webcast vai estar disponível no Media Center, como o Ronaldo ele passou aí para a gente no começo, tá? Aqui são alguns links, se vocês quiserem anotar. Mas se vocês quiserem, eu vou deixar lá no meu blog. São alguns links de onde eu peguei o material. Tem mais outras referências também que eu posso passar para vocês. Vocês que querem começar a traçar um mapa estratégico, começar a implementar alguma coisa mais sofisticada dentro da empresa de vocês. Eu tenho algumas ferramentas também, algumas fontes que eu utilizo para fazer isso, tá? Bom, nós teremos mais informações na Academia de Gerenciamento do TechNet, as academias que vão ser lançadas, tá? No meu blog eu estou colocando muita coisa de IT Manager, vocês que frequentam meu blog,
Primeiramente, obrigado, né? Mas vocês já devem ter observado que eu bato constantemente nessa tecla, né? Meu blog é blogstech.com.br/rodias. O capítulo brasileiro do ITSMF, né? Que ele é presidido pelo Marcelo Rubinato, hoje um ex-funcionário aqui da Microsoft, também está bem completinho lá. Se vocês quiserem acessar o internacional, que é o itsmf.com, só tirar o BR que você tem acesso também, tá? O pessoal já está vendendo a versão 3.0 do IT, tá, pessoal? O ITGI, que é o itgi.org, e o site do Isaka, onde vocês podem baixar o COBIT, tá? Que é o isaka.com. Então esses são alguns links. Se vocês quiserem mais links, coloquem posts lá no meu blog que eu passo para vocês. Tá joia? Bom, só lembrando, eu ia fazer isso no comecinho, mas só lembrando para vocês que essa nova série de webcast de IT Manager, que nós começamos semana passada, de novo eu gostaria de agradecer vocês, foi uma grande surpresa, a gente teve um número muito grande de pessoas que ficaram no chat depois, quando a gente conversou. Pena que não dá para responder todas as perguntas, mas na medida do possível a gente conseguiu cobrir boa parte delas. A gente teve hoje a segunda parte do melhor gerenciamento de TI através de governança de TI. Nós teremos agora na sequência a visão geral e roadmap da estratégia de virtualização da Microsoft. É um webcast muito bacana, já foi apresentado em formato de palestras, mas a gente vai apresentar em formato de webcast, tá? Em seguida a gente vai ter reduzindo o risco e melhorando sua documentação de conformidade e recursos de comunicação. Nós vamos falar de SOX, de RIPA, de Basileia nesse webcast, tá? Vocês que viram lá a parte de regulamentação, nós vamos entrar a fundo aí, tá? Gerenciamento de estações de trabalho com o System Center, vou falar para vocês como através, numa visão de IT Manager, como o System Center pode otimizar a sua operação, tá? Em seguida a gente vai falar sobre ROI, otimizando o ROI com a solução de infraestrutura de escritórios remotos da Microsoft, tá? Também isso foi tema de palestra, foi tema de vídeo, e hoje nós vamos agora nós vamos apresentar em formato de webcast, tá? A gente vai discutir também sobre escritórios remotos, as tecnologias de escritórios remotos da Microsoft. A gente vai falar também sobre DSI, que é o Dynamic System Initiative, que é uma visão geral de sistemas dinâmicos e autogerenciáveis. Está bem no nível de maturidade, também tem os níveis de maturidade dentro do DSI, tá? Isso é um webcast bem interessante também. Construindo uma fundação expansiva de VoIP. Nós vamos falar de VoIP através do Microsoft Office Communications Server 2007, tá? Dentro da estratégia de Unified Communication da Microsoft. Tendências de licenciamento de software. Isso é importante para vocês que vão comprar, que vão justificar projeto, que vocês vão conversar com a área de business, vocês conhecerem mais sobre licenciamento. Isso é uma das dores da nossa comunidade. A gente fez pesquisa com o pessoal do TechNet o ano passado, e essa foi uma das requisições do pessoal, então a gente vai falar de licenciamento também, tá? Software plus Services, como se entregar hoje software como serviços, de novo, orientação a serviço, né? Otimização de infraestrutura, concretizar o valor de investimento de TI, essa é a primeira parte, e otimização de infraestrutura, arquitetura orientada a serviços na segunda parte, tá? No total serão 13 webcasts, a gente está chegando ao final do segundo, tá? Espero que tenham gostado. Eu vou estar disponível agora no chat. Semana passada a gente teve 50 pessoas, foi bem bacana. E durante a semana eu conversei com muita gente me passou e-mail, muita gente entrou lá no meu blog. Eu gostaria de novo de agradecer vocês, tá? Só lembrando, vou passar aqui para o último slide para não tomar mais o tempo de vocês, que a gente está dentro, como parte da equipe do TechNet, a gente está orientando todas as nossas estratégias de entrega de conteúdo para vocês em 3 pilares, né? Atualização, conhecimento e relacionamento. Para cada um desses pilares a gente criou uma série de programas, né? Atualização webcast, podcast que a gente vai lançar, videocast, né?
o conhecimento, que são as academias, o profissional 5 estrelas, o Experience, que foi recém-lançado, né, que é aquela academia virtual, com vídeos, e relacionamento, né, o fórum, os blogs, White Hero, inclusive tem White Hero na plateia hoje aí, né, e os Technical Briefings, que são os nossos eventos presenciais. Tá? A gente já começou os eventos presenciais aqui na Microsoft. Semana passada a gente teve os temas de segurança e gerenciamento. Hoje vai ter outros, da pessoal, quem quiser, tem vaga ainda aqui na Microsoft. Ele vai começar às 19 horas. Então a gente vai falar de segurança também aqui na Microsoft, tá bom? Bom, da minha parte é isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, a presença de vocês aí. E eu vou estar disponível no chat para conversar com vocês, tá bom? Obrigado e um abraço. Bem, senhoras e senhores, muito obrigado pela palestra, Rodrigo Dias. E esperamos que todos vocês tenham gostado do webcast do programa Microsoft TechNet de hoje. Senhoras e senhores, pediria agora, senhores, para responder um feedback a respeito sobre o webcast de hoje. A caixa colorida corresponde à sua pergunta. Por favor, forneçam para a ajuda desse nosso web. Ótimo, senhoras e senhores, pedimos agora a sua colaboração. Desculpa, senhoras e senhores. Gostaríamos de mostrar agora, senhores, os eventos do TechNet, lembrando sempre que os horários apresentados na parte direita são baseados no horário de Brasília. Para que vocês visualizem a grade completa do webcast, pedimos que os senhores entrem na página que aparece na parte inferior da tela, que é o www.microsoft.com/brasil/technet/eventos/webcast. Senhoras e senhores, dúvidas relacionadas a esse assunto devem ser colocadas nos fóruns TechNet, dentro dos tópicos relacionados à tecnologia ou produto. Os fóruns TechNet são pontos de encontro entre comunidades e especialistas de cada área, onde as suas questões são respondidas por MVPs e colaboradores da própria Microsoft. Para acessar os fóruns do TechNet, basta digitar em seu navegador o endereço que aparece na parte inferior da tela, que é o http://forum.microsoft.com/technet-br. Senhoras e senhores, a apresentação de hoje foi gravada e estará disponível para visualização em breve no site do Media Center do TechNet. O endereço do site do Media Center é o que aparece na parte do meio, que é esse que eu sinalizo com a flecha, que é o http://www.technetbrasil.com.br/mediacenter. Senhoras e senhores, a partir de agora estaremos realizando um sorteio de 7 camisetas. E esse é o modelo que estaremos sorteando neste mês. Ela é uma polo, azul com alguns detalhes em preto. Muito bonita, por sinal. Senhoras e senhores, fornecendo desde o instante o link do sorteio, tanto via NTT como via Question and Measure. Para fazer as suas inscrições, basta colocar o seu nome, e-mail e seu Microsoft Passport. Por favor, preste atenção em um detalhe muito importante. Os vencedores irão receber um e-mail da própria Microsoft pedindo o endereço completo para envio das camisetas. Também serão pedidos RG e CPF dos ganhadores também. Senhoras e senhores, pedimos atenção no preenchimento do seu endereço de envio das camisetas. As camisetas devolvidas por falta de preenchimento, o seu endereço não serão enviadas novamente. Por favor, maiores dúvidas, consulte o regulamento do concurso no link que está aparecendo na tela, que é o http://www.microsoft.com/brasil/technet/eventos/webcasts/regras.msps.
Senhoras e senhores, agora estaremos mostrando o endereço se cadastrar novamente e pedimos que preencham o seu nome, o endereço de e-mail e do seu Microsoft Passport. E estaremos colocando o endereço no Question Manager para facilitar para vocês copiarem e colar no seu navegador. Peço um pouco de paciência. Só um minuto, senhoras e senhores. Aí está, senhoras e senhores, o link do sorteio. Eu vou fazer o sorteio com vocês ao vivo. Um minuto, senhoras e senhores. Vamos lá. O sorteio de hoje. São 7 camisetas. E hoje é uma camiseta polo. Senhoras e senhores, de 130 participantes, temos 75. Vamos esperar mais alguns segundos para que todos se inscrevam corretamente, para que não haverá nenhum erro no sorteio ou na entrega das camisetas, senhoras e senhores. Só mais alguns segundinhos, senhoras e senhores. Aí fecharemos as nossas inscrições. Mais um segundo. Mais um segundinho, senhoras e senhores, estaremos iniciando o nosso sorteio. Bem, senhoras e senhores, estamos fechando as nossas inscrições e vamos dar início ao nosso sorteio. Vamos ver quem serão os sorteados de hoje. Lembrando que são 7 camisetas e é uma polo no dia de hoje. E o modelo dela, eu volto a mostrar a vocês. É um modelo, a cada mês tocará um modelo de camiseta do sorteio. Vamos lá, o primeiro sorteado ou sorteada. E o primeiro sorteado é Flaviano Drummond. Parabéns, Flaviano, você acaba de ganhar uma camiseta. Vamos ao segundo sorteado de hoje. Magnavaldo Carneiro, parabéns, você acaba de ganhar uma camiseta. Vamos ao terceiro sorteado de hoje. Terceiro sorteado, Fernando Silva. Parabéns, Fernando, você acaba de ganhar uma camiseta do webcast de hoje. Quarto sorteado, sorteada, Nadir Steiger. Parabéns. A quarta sorteada, vamos ao quinto sorteado de hoje. Tiago Dolabella, parabéns, Tiago. Você acaba de ganhar uma camisa do webcast. Vamos ao sexto sorteado de hoje. José Júnior, parabéns, José. Você acaba de ganhar uma camiseta do webcast de hoje. E o nosso último sorteado, Leandro Soares. Vamos repetir o nome de todos. Tiago Dolabella, Flávio Drummond, Magnovaldo Carneiro, José Júnior, Fernando Silva, Nádia Steiger e Leandro Soares. Parabéns a todos e muito obrigado pelo webcast de hoje. Senhoras e senhores, assim como foi dito no início, teremos agora um chat em uma sala especialmente preparada, onde os palestrantes já estão para tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto de hoje. Para entrar na sala do chat, basta digitar no seu navegador o endereço que aparece na parte inferior da tela, que é o http://
www.tecnetbrasil.com.br/chat. Eu vou colar o mesmo aqui, um minuto. É isso, senhoras e senhores, está aqui o site. Novamente, agradeço a presença de todos e esperamos que esse evento lhe ajude em seu dia a dia ao enfrentar os seus desafios na plataforma Microsoft. Tenha a todos um bom dia e muito obrigado.